Salve, salve pessoal que está estudando para concurso público. Se você tem dificuldade com língua portuguesa, esse é o canal certo para você. No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos fazer correções da banca VUNESP. Se você quer gabaritar VUNESP, vou trazer algumas questões de prova, tá? Fiz um vídeo anteriormente aí sobre interpretação de texto, algumas questões de interpretação estão fora, tá? Aqui do questionário que eu fiz, mas vamos corrigir juntos para vocês verem o quanto que é simples gabaritar a VUNESP. Se vocês quiserem correções de outras bancas, deixem nos comentários sugestões. Aqui ele está falando de um texto, mas a gente já consegue matar pela própria questão. Aqui ele pergunta: o narrador expressa afetividade por meio do termo destacado em de plástico, de muitos plásticos e de sacrifícios. Então aqui, pessoal, ele está só falando de plástico, aqui a gente já descarta. Os olhinhos passam de um brinquedo para outro. Olhinhos aqui ele está dando uma carga emocional, né? Não é um olhar comum. Então já matamos aqui, podemos marcar a letra B de bola, mas vamos ver as outras. Timidamente, quando não se sentem observados pela vendedora. Timidamente é um sentimento temporário, né? Não expressa afeto, né? Então, também podemos descartar isso, que pode pegar muita gente, né? Como falar timidamente, mas prestar atenção. A cada presentinho, a cada pacotinho de uma bagatela qualquer, também não está fazendo nenhuma alusão à nostalgia ou a sentimento. É que nem aqui Lamentações. Lamentações, começam as lamentações que os artigos estão caros. Aqui é um sentimento que ele está reclamando, não é afeto, né? Não é algo que cria o afeto igual o olhar que passa de um brinquedo para outro, cria o afeto entre a pessoa e o brinquedo. Então, aqui também não se marca. Vamos para a próxima questão. A próxima questão fala o seguinte: leia o trecho do quarto parágrafo. Timidamente, quando não se sentem observados pela vendedora, passam a mão um dedo só pela carroceria de um caminhão. Estão mudos no mundo à parte e nem sequer trocam olhares uns com os outros. Em conformidade com a norma padrão, as passagens destacadas, respectivamente, as seguintes escritas. Então, ele está falando disso aqui, né? Como que poderia ser trocado, né? Mantendo o sentido. Sentem que a vendedora não lhes observa. Aí aqui, pessoal, um macete que eu dou para vocês é o seguinte: aqui está falando de pronome, né? Então, esse lês é só quando eu tenho um verbo, um macete que vai ajudar muito vocês aqui, se o verbo ele for um objeto indireto, tá bom? Então tem um aulão de concordância verbal onde eu explico melhor sobre isso, mas esse lhes aqui, eu observo algo, não há algo. Então aqui eu não poderia usar, então eu já posso descartar essas duas, tá? Por conta disso. Porque aqui o que combina é esses aqui, os, né? Eles também não faz sentido porque aqui é pronome, né? Então a norma culta também eu não uso. Então temos duas alternativas parecidas aqui, né? A D e a E, que sentem que a vendedora não os observam. Aí se trocam olhares entre si, trocam olhares, né? Aí aqui, é, pessoal, o trocar olhares, quando eu troco algo que eu tenho esses, né, como se eu estivesse trocando com a outra pessoa, trocando olhares entre si. Então aqui na expressão está colocando troca olhares uns com os outros, é simultâneo. Então mesmo que dizer troca olhares entre si, tá certo? Então marca a alternativa D de dado. Percebe quanto é fácil, pessoal? Vocês precisam apenas perceber o que tem sentido e faz parte da regra que vocês já matam aí a questão, tá bom? Vamos para a próxima. Muitas pessoas, aqui ele está pedindo para preencher a lacuna. Muitas pessoas têm horror, artigos caros e aspiram Natal sem sacrifícios. Em conformidade com a norma padrão, as lacunas da frase devem ser preenchidas respectivamente com. Então aqui ele está colocando dos, pelos, com os, sobre os. Aqui eu vou dar uma dica, pessoal, para ficar fácil.
Quando o aspiram, vamos analisar a segunda. Se eu aspiro, aqui ele está colocando um desejo, não Natal sem sacrifício. Aspiro algo, desejo, aspiro a algo. Então a única alternativa que está correta seria a B, que é A. Muitas pessoas têm horror aos artigos caros, que também é o que mais faz sentido aqui. Então aqui é bem tranquilo, marca a letra B de bola. Vamos seguir para as outras. Aqui, pessoal, considere as passagens para tentar tornar mais ambiciosos. Observe o que está em negrito, os compromissos em negociação durante a COP30 em Belém. A constatação reforça uma verdade incômoda, né? O relatório mostra a África subsaariana e o sul da Ásia como as regiões especialmente críticas, né? Então aqui ele está pedindo, os termos destacados significam correto e respectivamente caros, né? Então quando eu tenho uma ambição, não é que é algo caro, né? Que é algo que, quando eu tenho uma ambição aqui, eu já posso matar, que é algo ousado, né? Ambicioso é quando eu tento usar por algo, né? Arrojado, exploratório, valorizado e caro, eu já posso descartar, tá bom? Mas aí vamos acompanhar as outras para vocês verem. Incômoda, a constatação reforça uma verdade. Esse incômoda pode ser embaraçosa, né? Imprópria não tem sentido. Desconfortável poderia até ser nesse contexto. Grotesca, sutil, mas embaraçosa, né? Realmente aqui que ele está falando de clima. O relatório mostra a África subsaariana e o sul da Ásia como regiões especialmente críticas, tão graves, né? A situação desses territórios. Portanto, a alternativa correta, letra C de campeão. Tá certo, pessoal? Agora vamos para uma questão que bastante cai em tema de aulas que eu tenho aqui no canal, que é a concordância verbal e o uso do acento indicativo da crase. Atende à norma padrão em. Um dos méritos do relatório divulgado diz respeito à maneira inédita como foram cruzados os índices de pobreza e risco climático. Então aqui a gente precisa, aqui não tem nenhuma regra a parte de concordância verbal. Então, concordância verbal tem que identificar o sujeito para poder concordar com o verbo. Então, aqui está falando que um dos méritos do relatório, então, o relatório divulgado, né? Um dos méritos desse relatório divulgado diz respeito. Então, aqui o diz está certo, está no singular, certo? Respeito à maneira, a maneira inédita como foram cruzados os índices de pobreza e risco climático. Aí aqui a gente vai analisar a crase, né? Foram cruzados, beleza. Se a crase está certa ou não. Aí tem aquele macete que eu ensinei na aula. Vou até abrir uma caixa de texto para vocês verem o quanto que fica. Ah, estava muito bonito. Vou deixar aqui até mais visível para vocês conseguirem ver, tá vendo? Aqui A estava muito bonita, então vamos colocar a primeira palavra depois do A, que é a maneira estava muito bonita. Aqui faz sentido, né? E aqui, se eu digo algo A. Então, aqui a crase funciona, já matamos, né? Aqui, já matamos a questão. Marcar a alternativa A de Aladim. Vamos para a letra B. Calor extremo, inundações, seco, poluição. O ar corresponde, então, aqui eu estou falando de várias coisas, né? Calor extremo, inundações. Se corresponde está errado, deveria ter um N. Aqui tá, corresponde a algo, né? Então, só que aqui temos um conjunto. Estava muito bonita, não posso usar. Então aqui eu já cancelo, né? Isso aqui não está certa. Cada vez mais integrados à vida. A vida aqui está certo, o crase, né? Então vamos ver a concordância aqui verbal. Cada vez mais integrados à vida das pessoas ao redor do planeta. Os efeitos climáticos extremos, eles compõem, não compõem, precisaria ter o M, né? Então por isso que tem o erro aqui, deveria concordar com o plural. Devido à escassez de alimentos,
milhões de pessoas, depende, né? Então aqui deveria ser plural, por isso que aqui está o erro. São as mais afetadas, o resto está correto. Segundo os dados, existem quase 900 milhões. Existir é um verbo que precisa concordar com os 900 milhões, então aqui já tem um erro. E aqui essa frase está errada. Se estivesse no plural, estaria certo, né? Porque dificuldades é uma palavra feminina que até se eu estou exposto a algo, às dificuldades. Então, mas aqui ele precisaria estar no plural para poder usar a crase. Então aqui está o erro também, tá certo? E aí vamos para a última questão. A última questão também é bem tranquila, então ele pede aqui, considere a passagem do primeiro parágrafo, aquela que define a pobreza não só pela falta de renda, mas por um conjunto de privações, como saúde, educação, habitação, saneamento básico, energia elétrica, água potável, acesso à informação. Desse número gigantesco, quase 900 milhões de pessoas, ou cerca de 80%, estão diretamente expostas a riscos climáticos, por verem regiões mais suscetíveis ao impacto, por exemplo, do calor, inundações secas ou poluição do ar. Ele está pedindo aqui as expressões destacadas não só, mas como e por, estabelecem correta e respectivamente relações de sentido de. Então a gente precisa analisar aqui que nós temos conjunções e advérbios. Então a primeira alternativa ele fala se há uma adição. Então temos aqui duas adições, oposição, comparação e comparação e adição. Então vamos voltar aqui na pergunta. Então a frase fala assim, é aquela que define a pobreza não só pela falta de renda, mas por um conjunto. Então aqui ele está, com tudo isso aqui, ele está adição, né? Então aqui a gente está falando de uma adição. Então aqui, pessoal, já olho para a questão e já descarto a B, a C e a D. Então temos a segunda exemplificação ou comparação. Vamos lá. Conjunto de privações como saúde, educação, tá. Esse como, aqui ele está exemplificando um conjunto de privações, então ele está dando um exemplo, né? Então aqui eu já mato que comparação não é só em resta a alternativa E de esperança, mas vamos ver a última, que está falando de causa, né? Estão diretamente expostas a riscos climáticos por viverem, então aqui é uma causa, né? Essas pessoas estão expostas a riscos climáticos por uma causa, porque elas vivem em regiões mais suscetíveis ao impacto. Então eu venho aqui, só me resta marcar a alternativa E de esperança. Muito bom, né, pessoal? Aí aqui, pessoal, encerramos nossa correção de hoje. Se vocês quiserem de mais bancas, eu trago prova de mais bancas para corrigir no canal, tá? Deixe seu like se você gostou. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para você que quer acelerar seus estudos para concurso público em língua portuguesa. Se você gostou, se inscreve para não perder os próximos conteúdos do canal. E um forte abraço, até o próximo.